Reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada, palma! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã em ponto, marca o quinto sinal da Bandeirantes Campinas. Ótima terça-feira, excelente dia para você que até agora ficou com o Jornal Gente. De volta amanhã às 8 da manhã, coladinho com a primeira hora na programação da RB e transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que é notícia pertinho da gente. Região Metropolitana de Campinas em destaque, os principais assuntos do Brasil e do mundo, com equipes do Grupo Bandeirantes de Comunicação espalhadas por todos os cantos, até que Carlos Henrique chegue com o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. O timaço de Carlos Batista, repercutindo o noticiário de Guarani e Ponte Preta, repercutindo ainda a derrota no final de semana da Ponte, a vitória do Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o tumultuado noticiário de Moisés Lucarelli e o noticiário do Brinco de Ouro da Princesa um pouco mais em paz agora com o Bugre na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, buscando a classificação antecipada e assim, quem sabe, o acesso para a segunda divisão nacional. Na Ponte Preta, para você que não acompanhou o noticiário, o Rodrigo Santana decidiu deixar a Ponte depois da quarta derrota seguida. Ele já tinha sinalizado um pedido de demissão antes da partida contra o CRB. E agora o treinador da Macaca pediu as contas, pediu demissão numa reunião que aconteceu ontem. O treinador colocou o cargo à disposição e o clube campineiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa situação. E aí já começam as especulações daqueles nomes que você já imagina, né? Gilson Kleina, João Brigatti, os técnicos que são as bolas de segurança da Ponte Preta nos últimos anos. Então, às 11h30 da manhã, tem o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista na programação da Bandeirantes, que você confere pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Ótima terça-feira para quem está conosco pelo aplicativo Bandplay e pelos demais aplicativos do seu celular. Um grande abraço a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br na agilidade do jornalismo online e com a aba ao vivo. Você clicou, abriu a nossa programação de onde você estiver. E uma ótima manhã de terça-feira para quem gosta do rádio com imagens, o rádio com bastidores, o rádio moderno em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Deixa aquele like pra gente, fortalece a nossa transmissão e faça parte dessa comunidade a caminho dos 64 mil inscritos para você receber na palma da sua mão a programação da Bandeirantes de onde você estiver. E com a notificação a cada novo programa iniciado aqui na programação da Bandeirantes, o Esporte em Debate com o Carlos Batista, o Nossa Área, o Manhã Bandeirantes e as transmissões esportivas, além do circuito fechado que às sextas-feiras é a sua companhia nas manhãs a partir das 10 horas aqui na RB. Trabalhos técnicos são de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Começando sempre trazendo informação para você, motorista que está em deslocamento e nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o interior de São Paulo. Informação nesse momento de um acidente, um tombamento de moto que está sendo registrado e atendido na rodovia dos Bandeirantes, no trecho que passa pela cidade de Limeira. No quilômetro 142 não há informação de feridos, ou seja, o motociclista saiu bem, ileso, mas ainda há um atendimento sendo feito nesse trecho da rodovia dos Bandeirantes. Mas é só em Limeira.
No trecho de Campinas, o trânsito flui com naturalidade para o horário e boas as condições também de visibilidade para o motorista, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Rodovia dos Bandeirantes só tem lentidão na chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 17 ao quilômetro 13. A rodovia Anhanguera, além do congestionamento típico para o horário no acesso à marginal do Rio Tietê, tem também lentidão em Jundiaí, do quilômetro 62 ao quilômetro 60. Para quem está nesse momento no corredor Dom Pedro I, você faz uma boa viagem por todo o trecho, tanto da rodovia Dom Pedro I, quanto da Zeferino Vaz, a SP-332, conhecida como Tapetão, e o anel viário Magalhães Teixeira também, não indicando neste momento nenhum ponto de lentidão ou congestionamento. Os demais pontos do estado de São Paulo, para você que vai seguir viagem para as demais rodovias, vamos dar uma olhada aqui no painel deste momento. Tem lentidão no Rodoanel Oeste, no trecho que tem como destino Arujá, do quilômetro 2 ao quilômetro 4, por excesso de veículos. Também no Rodoanel, sentido contrário, sentido capital, do quilômetro 5 ao quilômetro 4, no acesso à rodovia dos Bandeirantes. Lentidão por excesso de veículos sinalizada nesse momento pela concessionária e também pela ATESP, responsável pelo trânsito nas rodovias do estado de São Paulo. Tem uma operação pare e siga na SP-079, trecho ali da região Sorocabana, destino Juquiá. É por conta de uma obra que acontece ali no trecho do quilômetro 187 ao quilômetro 185. O motorista já é informado pelas placas de sinalização durante o trajeto. Raposo Tavares, sentido capital, tem 10 quilômetros de lentidão, é a rodovia talvez com maior complicação para o motorista neste momento, do quilômetro 20 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 13, o motorista também enrosca na pista, e no sentido interior, do quilômetro 20 ao quilômetro 23. No mais, sem problemas, e se você tiver algo no seu caminho, conte pra gente que a Bandeirantes compartilha a informação pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora para sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto pelo DDD 19 97102 1493. Já orientando você para amanhã, atenção ao motorista que costuma passar pela rua Maria Monteiro, importante via no Cambuí. A INDEC programou para amanhã, a partir das 8h30 da manhã, uma interdição no trecho da Maria Monteiro para uma obra da Sanasa. É um reparo na rede de esgoto que vai acontecer na altura do número 1764, 1764. Para situar você que trafega pela região ou mora no bairro do Cambuí, é o trecho da Maria Monteiro entre a rua Dr. Carlos Guimarães e a rua dos Alecrins. Como rota de desvio, a INDEC indica a via Dr. Carlos Guimarães. O motorista segue pela Dr. Sampaio Peixoto e sai na Rua dos Alecrins, para daí voltar ao trecho da Maria Monteiro já liberado. O fechamento da via não interfere no itinerário das linhas de ônibus. Amanhã, se tiver chovendo, o trabalho vai ser adiado. Então, se você precisa passar pelo local, já se programe das 8h30 às 5 da tarde de quarta-feira, trecho interditado da Maria Monteiro no Cambuí, entre a Dr. Carlos Guimarães e a Rua dos Alecrins, para você já organizar o seu melhor caminho. 10h08, terça-feira agitada e movimentada em Campinas, com operações que acontecem, uma delas que tem como comando o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, mas com desdobramentos aqui na RMC. É a Operação Crédito Fantasma, que cumpre mandados em Campinas, mirando uma organização criminosa especializada em aplicar golpes de estelionato em idosos, aposentados e beneficiários do INSS. A ação é realizada por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e com a atuação conjunta do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, no núcleo de Campinas, e da Polícia Civil, além da unidade do Ministério Público especializada em investigação de crimes cibernéticos. O grupo tinha como alvos preferenciais idosos, aposentados, beneficiários do INSS, e os investigados se passavam por funcionários de instituições bancárias. Diziam trabalhar em bancos e utilizavam dados extraídos ilegalmente e documentos falsificados para induzir as vítimas a realizar transferências via Pix.
Os valores depois eram espalhados entre dezenas de contas. Para que isso? Para dificultar o rastreamento do dinheiro. Um dos alvos da operação de hoje movimentou só ele R$2.300.000. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão domiciliar, apreendendo celulares, computadores e documentos. Cidades de Campinas, São Paulo e Guarulhos. A operação é resultado de uma análise de dados telemáticos e bancários. Telemáticos incluem, inclusive, trocas de mensagem, incluem as trocas de mensagens por WhatsApp, e-mails ou Telegram. Identificou essa investigação dezenas de vítimas beneficiárias do INSS. O Ministério Público faz um alerta para a população ficar atenta a contatos não solicitados de supostos funcionários de bancos ou financeiras, principalmente quando houver um pedido de transferência, estorno ou depósito em qualquer conta. Instituições financeiras, bancos, casas de crédito nunca solicitam transferências como condição para cancelar ou regularizar algum contrato. Ficou na dúvida? Porque estelionatário tem conversa extremamente convincente. Não à toa, eles conseguem fazer tantas vítimas. Eles entram na mente das pessoas. E a partir do momento que eles têm nossos dados, informações sobre, para quem é aposentado, quanto a pessoa ganha, há quanto tempo ela está aposentada, quando ela tem todos os dados verdadeiros, isso dá uma credibilidade para o golpista. Na dúvida, antes de fazer qualquer transferência, antes de fazer qualquer Pix, desligue a ligação, desligue o telefone ou pare de responder as mensagens e entre em contato você com a sua agência bancária. Se tiver algum problema, a agência bancária vai te encaminhar da maneira correta para o que realmente deve ser feito. Agora, se você recebe a ligação, por mais convincente que pareça, não faça nenhuma movimentação financeira, não faça transferência via Pix, não pague boletos que sejam emitidos, porque a chance de ser um golpe é enorme. Se for algo sério, você desliga, entra em contato com a agência do seu contato, com o seu gerente, com a sua gerente, com o profissional que já te atende, e assim você vai saber se era algo sério ou se era uma ação criminosa. Denúncias e crimes cibernéticos podem ser realizados pela ouvidoria do Ministério Público também. Entrando na página do Ministério Público, isso vale para o estado de São Paulo, mas no caso do Mato Grosso do Sul, a busca agora por identificação de outras vítimas que possam ter caído no mesmo golpe. Às 10h12, mas não é o único trabalho policial acontecendo nesta terça-feira em Campinas, não. A Polícia Federal realiza uma operação com o objetivo de combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal, realizados por um grupo suspeito de desviar mais de R$2 milhões de aproximadamente 30 clientes. As investigações começaram em dezembro do ano passado, depois da comunicação encaminhada pela Caixa Econômica à Polícia Federal, relatando que cartões foram emitidos e transações bancárias foram feitas sem consentimento de correntistas. Segundo a apuração, um grupo criminoso promovia o cancelamento dos cartões titulares das contas e depois eles emitiam uma segunda via como se fosse o cliente. Com o apoio de uma ex-colaboradora terceirizada da instituição financeira, ou seja, uma funcionária que prestava serviço para a Caixa, era quem desbloqueava os cartões, que depois eram usados para movimentar o dinheiro da vítima. Os policiais federais cumprem nesta manhã 9 mandados de busca e apreensão em Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André. Operação que está em andamento e que a gente traz atualização a qualquer momento para você aqui na programação da Bandeirantes e na tela da Band, 13h, na companhia da Laís Peçanha dentro do Acontece. Vamos trazer também informações de assuntos que nós contamos para você e que agora temos atualização. Infelizmente, a triste atualização da morte da menina Sofia, de 3 anos. Ela caiu de um prédio em que morava com a família aqui na cidade de Campinas, do 4º andar, no apartamento em que ela era cuidada por uma irmã de 16 anos. A polícia já sabe que o apartamento todo tinha tela
tela na sacada, nas janelas dos quartos, na janela da lavanderia. Só havia uma janela sem a tela, a do banheiro. A irmã teria descido para buscar um outro irmão, mais novo do que ela, e naquela fração de poucos minutos em que a criança ficou sozinha, ela sobe em um móvel, consegue ter acesso à janela do banheiro e cai do quarto andar do prédio. Ontem, a despedida aconteceu no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas, e a família, depois da constatação da morte cerebral, optou pela doação dos órgãos da pequena Sofia, de apenas 3 aninhos. A Graziele Geronde preparou uma reportagem sobre esse assunto e a gente compartilha a informação com você, ouvinte da Bandeirantes. Com muita tristeza e dor, familiares e amigos se despediram da pequena Sofia Lauren, de apenas 3 anos de idade. O velório e o enterro aconteceram no Cemitério da Saudade. A menina caiu do apartamento em que morava no 4º andar de um prédio no residencial Sírios. O acidente foi na última segunda-feira. De acordo com as informações da Polícia Militar, a menina conseguiu alcançar a janela do banheiro, a única que não tinha tela de proteção. Ela chegou a ser socorrida ao hospital da PUC Campinas, mas a morte encefálica foi constatada na noite de sexta-feira. A família decidiu doar todos os órgãos da pequena Sofia. Os familiares preferiram não gravar entrevista, mas agradeceram as mensagens de carinho e oração. Além disso, agradeceram as autoridades no atendimento à menina. Muitos amigos fizeram questão de manifestar solidariedade à família. A gente, como amigo, sentiu muito, sente muito. Por isso que a gente veio aqui dar um abraço. Desde o primeiro instante que a gente descobriu, já entrei em contato com ele. É uma situação bem difícil e que Deus tenha misericórdia e conforte o coração de todos. O caso foi registrado como queda acidental e é investigado pela Polícia Civil. 10h16, já que o hospital da PUC Campinas foi citado, o que a gente vai falar agora não tem relação com a morte da menina Sofia, mas é uma preocupação na saúde pública aqui da cidade. O Hospital PUC Campinas informou que enfrenta um cenário de superlotação no pronto-socorro adulto do Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, a superlotação é confirmada dentro do Hospital PUC Campinas. Hospital que um dia já foi chamado de Celso Pierro, mas hoje tem essa denominação do Hospital PUC. Atualmente, 47 pacientes estão acomodados em macas nos corredores do Hospital da PUC. Isso significa uma ocupação 390% acima da capacidade da unidade hospitalar. Diante desse contexto, o Hospital PUC Campinas afirmou que não possui condições seguras para receber novos encaminhamentos via SUS. Em nota, o hospital solicitou à regulação municipal que direcione pacientes para outras unidades de saúde. A nota diz o seguinte: o pronto-socorro adulto do SUS enfrenta nesse momento o cenário de superlotação, ocupando com 390% acima da sua capacidade instalada. Atualmente, 18 pacientes necessitam de cuidados intensivos e 47 estão acomodados em macas nos corredores do hospital. A solicitação feita para a regulação municipal, direcionando os pacientes para outras unidades, para garantir a continuidade e a segurança da assistência. O hospital também pede o apoio da imprensa na orientação da população para que busque outras unidades da rede. Apelo feito: se você precisar de atendimento no SUS, não procure, pelo menos por enquanto, o Hospital PUC Campinas. Superlotação confirmada pela unidade, direcione a uma unidade de pronto atendimento, a uma outra unidade hospitalar, mas o Hospital da PUC, nesse momento, não tem capacidade para esse atendimento de SUS, para quem depende do Sistema Único de Saúde. Às 10h18, a gente vai contar uma história para você agora que aconteceu nas últimas horas na cidade de Amparo, que a Lucimeire Ramalho preparou uma reportagem. Nos últimos dias, algumas semanas, uma mulher decidiu abrir o coração para o marido sobre o que ela vivia quando ainda jovem, criança e adolescente. Ela relatou que um primo abusava sexualmente dela nessa fase, nessa idade. O marido não sabia direito o que fazer naquele momento,
enfim, torceu apenas para que eles não tivessem mais proximidade, protegesse a mulher e desse algum tipo de amparo para ela. Pois bem, final de semana, o marido chega em casa e percebe que este mesmo primo estava lá. A mulher, que toma medicamentos controlados, teria feito uso do remédio, estava com dificuldades até de entender o que acontecia, quando o marido percebe esse homem, primo dela, tentando abusar sexualmente da vítima. Ele entra em luta corporal e isso resulta na morte desse primo, o suspeito de assédio sexual. O que eu contei até agora para você é um caso de legítima defesa. Que às vezes a gente tem a ideia de que legítima defesa é apenas quando a sua vida está em risco. Na verdade, você pode também agir em legítima defesa de uma terceira pessoa, de alguém que não conseguia se proteger naquele momento. Pois bem, só que ao invés de fazer o procedimento natural, normal, que é ligar para a polícia militar, para a guarda municipal, informar do flagrante, e assim o caso ser registrado como uma legítima defesa, ele tomou uma outra atitude. Ele esquartejou o corpo do primo dessa mulher e espalhou as partes em diferentes pontos da cidade de Amparo. Depois ele se arrepende, avisa a polícia e aí sim ele responde por homicídio qualificado e pela ocultação de cadáver. A Lucimere Ramalho conversou com o Dr. Sandro Montanari, delegado da Seccional de Bragança Paulista, responsável pela região de Amparo, e vai trazer os detalhes para você na reportagem do Manhã Bandeirantes. Partes do corpo de Caio Paulo Alves, de 34 anos de idade, foram espalhadas em 5 pontos da cidade de Amparo. Guardas municipais e policiais militares fizeram as buscas após a indicação do autor do homicídio de onde ele tinha feito o descarte. Uma das áreas é esta, ao lado do cemitério da cidade. Lucas Eduardo de Oliveira, de 20 anos de idade, confessou o crime na noite de sábado. Ele informou aos policiais que encontrou o homem em cima da mulher dele, enquanto ela gritava por socorro. Isso na sexta-feira à noite. Os dois entraram em luta corporal e com uma faca, Lucas conseguiu acertar o homem, que morreu. Ele esquarteja o corpo em vários pedaços e distribui as partes desse corpo em várias localizações, em várias áreas, em vários lugares lá da cidade de Amparo. Ele foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva. Neste início, a tese de legítima defesa foi descartada pela delegada que registrou o caso. A esposa de Lucas, de 19 anos de idade, prestou depoimento na delegacia de Amparo nesta segunda-feira. O advogado dela gravou com a nossa equipe e informou que o homem morto é primo dela e já havia abusado sexualmente da mulher na adolescência. Então ele frequentava a casa porque tinha acesso à família e quando tinha oportunidade praticava os abusos com ela. E a ameaçava, ela ficou naquela dependência emocional, com medo, se sentindo culpada e por isso ela nunca conseguiu contar para ninguém. Informou ainda que ela não viu o final da briga entre o marido e o primo, já que tomou remédios controlados e dormiu. Ela correu para o quarto, estava passando mal, já ela começa a tremer quando tem todo esse problema emocional. E ela fez uso de grande dosagem de medicamento e aparentemente apagou. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio e ocultação de cadáver. A partir de agora, a Polícia Civil de Amparo segue nas investigações para se chegar ao que realmente aconteceu dentro da casa. Imagens de câmeras de segurança, celulares e também depoimentos vão ajudar a levantar novas informações sobre o caso. E o trabalho da polícia é esse, esclarecer o fato, trazer a verdade, a tentar chegar na verdade real. Essa declaração do Dr. Sandro Montanari, delegado seccional de Bragança Paulista, responsável também pela cidade de Amparo. 10 horas e 23 minutos para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes. Vamos saber as condições de tempo e temperatura para esta terça-feira. Para quem não gosta do frio, os termômetros não estão dando a entender o que vai acontecer. Semana passada nós tínhamos certeza que passaríamos frio, Nath Luquezzi. Nesta semana, tem hora que eu saio e tô com calor, tem hora que eu saio e tô com frio, hoje amanhã gelada, os termômetros agora vão subindo, chegando próximo aos 21 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Umidade relativa do ar está em 88%. Talvez essa sensação de que não esteja tão frio é porque o vento está fraquinho.
3 km por hora. Ontem de manhã, o vento estava em 21 km por hora. Então isso faz a diferença também na sensação térmica, não faz, Nath Luquezzi? Bom dia para você. Com toda certeza. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. E também porque a frente fria que estava atuando aqui no estado, que é o que estava derrubando as temperaturas, já se dissipou. Porém, entretanto, no entanto, chega mais uma frente fria amanhã aqui no estado. A última semana, então, de maio será novamente marcada por temperaturas mais baixas, sensação típica de outono mesmo. Nesses próximos dias, a tendência é de manutenção desse cenário. Então, temperaturas mais amenas, períodos de nebulosidade e uma nova rodada de chuva logo no meio da semana, logo na quarta-feira. A gente tem circulação de bastante nebulosidade pelo estado, principalmente aqui na costa do sudeste, o que estimula chuvas em áreas litorâneas. E aí os resquícios podem ser sentidos sim aqui na região. Amanhã, com o avanço da frente fria, esse cenário muda novamente. O dia vai ser marcado por céu encoberto, chuva fraca, chuviscos e temperaturas mais baixas ao longo de praticamente todo dia. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar mais estável, apesar da diminuição da chuva e do retorno do sol, a presença desse ar frio e de ventos mantém as temperaturas máximas mais baixas. Então, por exemplo, hoje a gente ainda tem máxima de 25 graus, uma temperatura mais agradável, amanhã também 25 graus, mas a partir de quinta-feira, com a chegada da frente fria, a gente abaixa essa temperatura para 22 graus e mínima de 13 graus. Então, prepare-se que o friozinho, essa temperatura mais amena, vai voltar a partir de quinta-feira. Depois do intervalo, Campinas conquistou a 4ª posição entre as cidades brasileiras que mais receberam eventos internacionais em 2025. É um dado da Associação Internacional de Congressos e Eventos. Classificação que foi divulgada na Alemanha, em Frankfurt, numa feira mundial de negócios voltada aos segmentos de reuniões, incentivos, congressos e eventos. Resultado que reforça o potencial econômico e turístico aqui da região, que reúne infraestrutura hoteleira, centros de convenções, universidades, polos de inovação. E como é que está a preparação da mão de obra para essa demanda? Tem cursos profissionalizantes com inscrições abertas no Senac Campinas voltados para a formação de profissionais justamente desse segmento. E a gente vai falar sobre isso em instantes, na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A INDEC está realizando hoje, desde as 9 da manhã, mais uma ação da campanha de respeito aos pedestres em Campinas. Desta vez, a atividade acontece na região do Castelo. O objetivo é conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância da segurança no trânsito, principalmente nas faixas de pedestres. Durante a Blitz educativa, a equipe da INDEC orienta a população e distribui materiais com dicas de segurança. A campanha busca reduzir acidentes e incentivar mais respeito entre motoristas, ciclistas e pedestres no dia a dia aqui da cidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos. Campinas conquistou a 4ª posição entre as cidades brasileiras que mais receberam eventos internacionais em 2025. Isso é apontado no ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções, divulgado na Alemanha durante uma feira em Frankfurt. Feira essa mundial de negócios voltada aos segmentos de reuniões, incentivos, congressos e eventos. É a melhor colocação que Campinas já alcançou na história do ranking internacional,
que é considerado um dos mais importantes do mundo no segmento de turismo de negócios e evento. Em 2024, por exemplo, Campinas ficou em 5º lugar. Em 2025, sobe uma posição. O ranking das cidades brasileiras tem São Paulo em primeiro lugar, principalmente pelo turismo de negócios, o Rio de Janeiro na 2ª posição, Brasília, capital federal, em 3º, Campinas em 4º lugar e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 5º, atrás de Campinas. Isso reforça a importância da cidade para o turismo de negócios e para atrair gente também para os grandes eventos do município. Um potencial econômico no turismo, por conta da infraestrutura, dos hotéis, dos centros de convenções, das multinacionais, universidades e polos de inovação. E atento a esse crescimento do setor e a demanda por profissionais qualificados, o Senac Campinas está com inscrições abertas para diversos cursos voltados a essas áreas. E sobre esse assunto, nós recebemos nesta edição do Manhã Bandeirantes, nesta terça-feira, a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas. Juliana, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês hoje. Esse resultado surpreende quem já trabalha nessas áreas e na formação dos profissionais, e Campinas tende a aparecer cada vez mais alto nesse ranking, na sua opinião? Ah, você imagina a nossa alegria enquanto campineiros de ver a nossa cidade lá, né? Então aqui a gente acompanha toda essa infraestrutura que a cidade tem, né? E ver que realmente ela está posicionada formalmente numa pesquisa nos trouxe muita satisfação. Ainda que a gente já acredite muito em todo o potencial da cidade e dos serviços. O desempenho de Campinas acompanha o crescimento do Brasil no cenário internacional de eventos. O Brasil, o país como um todo, subiu 2 posições no ranking mundial e passou a ocupar a 13ª posição. Então, de todos os países do mundo, o Brasil é o 13º que mais realiza eventos internacionais associativos em 2025. Para subir ainda mais nesse ranking, a gente tem mão de obra especializada para tanta demanda, Juliana? Se eu falasse que tem, eu ia estar aqui complicando, né? Porque a gente precisa melhorar. Isso é fato. A gente precisa desenvolver não só a infraestrutura e os equipamentos, mas contribuir com o desenvolvimento do capital humano que entrega tudo isso, né? Então, a gente realmente precisa trabalhar muito para se desenvolver nesse aspecto das pessoas, né? Porque é isso que faz acontecer tudo. Hoje, quais são os maiores gargalos nesse setor, as maiores dificuldades de encontrar profissionais? Eu acredito muito que muitas pessoas nem conhecem as oportunidades que existem no setor de turismo, hotelaria, eventos. Quando a gente fala assim, de uma população que tem, muitas vezes, uma situação econômica vulnerável, quem que frequenta esses espaços? Não são, muitas vezes, os trabalhadores, né? Você já parou para pensar que, às vezes, quem entrega a hospitalidade, quem entrega o luxo, às vezes está vivendo numa situação super vulnerável? Como que você fala para essa pessoa que não pode ter um fio de cabelo no quarto, por exemplo, quando às vezes falta água na casa dela? Ou então a pessoa não tem o que comer ou está passando uma dificuldade super grande, só que ela está ali servindo um jantar com alguma comida que ela nunca nem ouviu falar. É muito desafiador. Então, eu acho que a distância entre a pessoa que precisa trabalhar e vai entregar esse serviço está muito grande. Então, não acho nem que tem esse distanciamento de eu não quero trabalhar no turismo. Acho que é antes disso. Tem um desconhecimento. Nath Luquez, estamos recebendo a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas, e daqui a pouquinho a gente vai falar da sua oportunidade também de aperfeiçoar como profissional nessa área. Nath Luquez. Bom dia, bom dia. O turismo de experiência ele vem crescendo muito, assim como também na questão de produtos e tudo mais. Como é que Campinas ainda pode explorar melhor esse perfil de visitante?
conhecendo, né, Nath? A gente precisa se aproximar, se apropriar de tudo o que tem de legal nessa cidade. A gente precisa saber, quando alguém pergunta assim, o que tem para fazer em Campinas? A gente tem que explorar além de, vai visitar só um determinado equipamento. A gente precisa valorizar tudo que tem de legal aqui, né? Veja quantas universidades, centros de saúde, polos tecnológicos. As Campinas é um referencial em ciência, tecnologia, inovação. É tão rico, tem tanta logística, né? Então, eu acho que o próprio campineiro se apropriando de tudo que tem de bacana na nossa cidade, se interessando por fazer parte desse movimento, eu acho que a gente pode crescer com isso, sim. A formação, como você bem destacou, passa muitas vezes por compreender o que é o trabalho do turismo. E uma vez a pessoa tendo ali a formação técnica, entendendo as funções dela, ela pode lidar também com um choque cultural. Como é esse impacto de ver gente do mundo inteiro com diferentes comportamentos, com diferentes hábitos, e entender que você está ali para respeitar e dar a comodidade para quem vem visitar Campinas? Isso passa também pela formação? Olha, eu diria que isso é a nossa essência. E traduzindo isso que você falou, eu posso falar uma palavra, que é a hospitalidade. Então, como que nós acolhemos, como que nós reconhecemos o outro? Um dos princípios da hospitalidade é o dar, receber e retribuir. Então, nessa relação genuína de troca, o respeito com as outras culturas é essencial. E isso é um dos pilares do SENAC, né? A hospitalidade não é só uma questão de atendimento. Ela é uma questão de cultura, é uma questão estratégica em qualquer profissão, né? O relacionamento humano. Então, por exemplo, um exemplo prático. Nos cursos de guia de turismo, ou técnico em hospedagem, ou restaurante-bar, nós temos uma abordagem muito fiel e muito interessante para os idiomas. Então, por exemplo, um curso de técnico em hospedagem tem 108 horas de inglês e espanhol para garçons, recepcionistas e camareiras. E isso é só uma pequena demonstração de quanto que a gente valoriza essa interculturalidade e a importância da gente estar aberto para atender todas essas pessoas, né? O brasileiro, por exemplo, ele tem um hábito do contato físico ao cumprimentar, ele tem um hábito de falar bastante no encontro, diferente de outras culturas. Como trabalhar esse choque sem parecer que você está abrindo mão daquilo que você é como brasileiro? Eu gostei dessa pergunta. E sabe o que eu gostei também? Na pesquisa, tinha muito ênfase assim, a esse jeitinho brasileiro no sentido da alegria, da espontaneidade, do acolhimento, né? Mas, de fato, não é toda cultura que gosta desse calor humano, tudo. Então, a gente tem que conhecer para respeitar, né? Eu acho que essa apropriação é o que vem no início de tudo, né? E lidar com pessoas nem sempre é fácil. A gente, às vezes, realmente não consegue receber o mesmo respeito. E aí, como gerir esse momento, né? Como fazer essa gestão de crise quando esse profissional se encontra em uma situação tanto quanto embaraçosa? E são várias, né? Eu acho que essas situações, elas são presentes tanto no relacionamento ali, cliente, hóspede, funcionário, alguém de eventos, no nosso dia a dia, no mundo corporativo. Eu acho que isso é muito relevante, né? E por isso que também vale a gente falar assim, olha, o SENAC trabalha no desenvolvimento de competências. E as competências profissionais têm 3 pilares, que são os conhecimentos técnicos, conhecimentos, as habilidades, então tudo que a gente aprende a fazer, e os valores, as atitudes. Então, as atitudes permeiam todos os cursos do SENAC, justamente porque a gente reconhece essa questão dos desafios humanos e como a gente precisa lidar com a atitude para contribuir no relacionamento interpessoal, na resolução de conflitos. Outra questão também que eu achei interessante é a questão dos guias. Eles geralmente, como que é esse processo? Porque muitas das vezes esse guia não esteve presente neste ponto turístico, muitas das vezes. Como é que é esse trabalho até ele desenvolver aquele conhecimento para aí sim conseguir levar uma excursão ou o pessoal para conhecer? Gostei dessa pergunta, Nath.
No curso técnico em guia, que é uma profissão regulamentada, nós temos que seguir vários pilares e estruturas para que justamente ele desenvolva essas competências relacionadas ao guiamento. Então, ele passa por diversas atividades práticas, incluindo uma visita intermunicipal para fazer o guiamento. Então, o estudante, antes, ele tem toda uma carga horária destinada ao planejamento. Então, vamos supor que ele saia de Campinas e vai fazer planejamento em Santos, que ele nunca foi. Tem uma parte de estudo preparatório muito grande antes. Ele tem que saber onde que o perfil desse cliente, onde que ele vai levar, como que ele vai considerar toda a logística do receptivo. Então, além dele estudar, ele vai na prática. Ele participa, ele entra no ônibus, faz todo o guiamento desde o ônibus, faz a parada técnica, chega lá na cidade do destino e exercita na prática o que ele trabalhou em sala de aula. Aí, além da visita intermunicipal, nós temos também a visita interestadual. Então, a turma passada, por exemplo, ela foi para Vitória, de avião, fez toda essa parte preparatória antes, estudou. Às vezes, eu gosto muito de falar para os alunos no início dos cursos que o curso de guia de turismo não é para você se especializar em ser turista. É para você se especializar e se capacitar para atender o turista. Então, ele vai para uma viagem interestadual, com aéreo, com hospedagem, com toda a situação ali que acontece lá, volta e depois ainda tem uma uma interestadual com rodoviário. Então, é super trabalhoso. Ele vai se desenvolver tanto ali na base de pesquisa. A nossa metodologia ativa preconiza que ele saia da parte teórica. Ele tem que pôr a mão na massa. E nesse curso, a mão na massa é viajando. É fazer nossas atividades e lidando com todos os tipos de BO que aparecem, viu? E são muitos. Eu imagino, porque quem trabalha com o público tá ali à disposição daquela pessoa para oferecer o melhor conforto, mas muita gente passa do limite. E aí, turismo tem gente que às vezes bebe um pouquinho a mais, se sente dono daquele ambiente. Também faz parte da formação aquele respira, conta até 10 e responda com educação, Juliana. E como? São tantas aventuras, muitas mesmo. E a gente tem que trabalhar isso, né? Então, por isso que é legal a competência com os 3 pilares da competência. Porque não adianta você só saber, não adianta só você fazer. Você tem que ter toda a parte atitudinal ali, ó. Porque os 3 pilares têm o mesmo peso. Se você não tem atitude, mas tem a técnica e sabe fazer, o que adianta? Você vai lidar com tanto desafio? Isso é encantador. Isso é encantador. Isso eu acho que é isso que também atrai o turista ao Brasil, né? Então, essa alegria que tanto apareceu na pesquisa, quanto essa hospitalidade, faz com que seja realmente um diferencial, né? Nath Luquezzi, que é jornalista, bailarina e trabalhou por muito tempo com evento também, pode trazer a experiência pessoal. Qual o maior desafio de lidar com o público em evento, Nath? Em evento, eu acho que com certeza é essa questão de... A pessoa, muitas vezes, você respeita e tudo mais, mas ela não vai te dar esse mesmo respeito. Eu trabalhei em hotel também, estava até comentando com ela. Meu gestor sempre falava, diga bom dia, independente se a pessoa olhar para sua cara ou não. Então, muitas das vezes você falava bom dia e a pessoa nem olhava no seu olho. Então, essa questão realmente do vai, não vai, é complicado. Existe uma questão também de segurança quando esse guia turístico, essa pessoa que trabalha na área de turismo, tem que estar preparada para uma possível eventualidade na questão de segurança. Sim, sobre o aspecto patrimonial, mas também sobre o aspecto humano, né? Então, no curso de guia, nós temos ali uma competência inteira voltada para primeiros socorros, para a utilização de equipamentos de proteção individuais, situações de risco, porque, olha, em todas as turmas...
tô até rindo só de lembrar. Uhum. Mas mesmo nos cursos, quando os alunos vão, um papo que a gente tem é assim, vamos fazer bom uso das experiências desafiadoras, porque que bom que a gente está aprendendo sobre elas no curso, né? Que aqui a gente tem os especialistas, os docentes, a coordenação, tudo amparando. Então a gente tem que torcer para essas situações acontecerem no curso, para eles terem musculatura, porque na vida real ela acontece, né? E é super importante essa questão da segurança. Acontece muito isso, de você dar bom dia, a pessoa passar reto, batido? Acontece, viu? Acontece muito, mas principalmente em hotel. Porque eu acho que aquele momento é o momento que a pessoa quer relaxar. Às vezes você sendo feliz 7 horas da manhã, na hora que a pessoa tá indo tomar o café da manhã dela, ela não tá muito mas dá pra relaxar sem ser mal educado também, né? Tem, mas acontece muito. Custa nada devolver um bom dia. Mas talvez esse seja o nosso jeito brasileiro, né? Talvez pro estrangeiro seja um choque. Às vezes você cruzar com alguém e dar bom dia. Se bem que a gente vai às vezes pra São Paulo, dar bom dia pras pessoas na Avenida Paulista, as pessoas ignoram do mesmo jeito. Acho que não é. Posso contar uma situação Por inusitada, favor. já que a gente tá falando sobre isso e sobre esse choque cultural? Eu trabalhei muitos anos em recreação. E no hotel que eu trabalhava era um hotel internacional. Então vinham muitos gringos e tinha uma menininha americana e ela foi ao banheiro. E ela jogou o papel higiênico dentro do vaso sanitário. E eu não falo inglês perfeitamente para conseguir desenrolar com ela. E aí ela não entendeu o porquê. Ela ficou, como assim não pode jogar o papel higiênico dentro do vaso sanitário? Então essas pequenas coisas você tem que estar preparado, porque você não pode gritar com a criança, não joga aí, vai entupir o vaso. Então tudo isso você tem que levar um jeitinho, mesmo você não falando o inglês perfeitamente, você consegue ter esse tato de explicar para a criança. Então, Tá aprovada a Nath Luquezzi, Juliana? Nath, Professora pode me Juliana? contratar, super desenvolvida. A gente vai conversar terminando essa Por entrevista. favor. Nós estamos conversando com a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas, que tem cursos abertos e gratuitos para quem quer aproveitar esse momento importante também para Campinas. Afinal de contas, Campinas está no ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções, listada como a 4ª cidade a mais receber eventos internacionais no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, à frente de Belo Horizonte. Juliana, conta um pouquinho pra gente sobre que cursos são esses e quem está nos acompanhando e está interessado, como é que pode ter mais informações e quem sabe fazer parte da sua turma? Que legal. Eu recomendo que todo mundo entre lá no site, porque são tantos cursos. E eu só vou ter tempo de falar rapidinho sobre alguns deles. Fique à vontade. Então, só para vocês terem uma noção, assim, em alimentos e bebidas, no que diz respeito a bebidas, serviços e gestão de gastronomia, o Senac Campinas oferece mais de 100 cursos por ano. Então, hoje eu posso destacar o básico em cervejas, básico em whisky e também toda a parte de gestão. Então, gestão de cardápios, gestão de pessoas, tudo voltado para alimentos e bebidas. A parte de higiene e manipulação de alimentos, com segurança alimentar, temos também. Cursos de hotelaria, a gente está com cursos sobre hospitalidade nos serviços de saúde. Então é legal quando a gente pensa assim no segmento de turismo e hotelaria e tudo isso que está trazendo na pesquisa, também a nossa importância e o nosso papel na questão dos hospitais, né? Que eles estão oferecendo uma hotelaria hospitalar avançada e o Senac tem cursos para isso também. De eventos, agora no segundo semestre, organizador de eventos. É uma qualificação profissional que vai abordar toda a parte pré, trans e pós-eventos. Então, num curso ali de 160 horas, o participante já consegue desenvolver algumas competências para uma rápida inserção profissional no mercado de trabalho. Né? No começo do ano, a gente sempre tem o técnico de eventos e agora, ao longo do ano, alguns cursos rápidos também. Vou avançar para um projeto muito especial, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa do coletivo, a gente precisa da iniciativa privada. E o Senac Campinas começou um movimento, alguns anos atrás, de uma aprendizagem técnica focada no segmento de turismo e hospitalidade. Isso quer dizer que os hotéis hoje têm a oportunidade de contratar, os hotéis e restaurantes, ou contratar jovens aprendizes que vão estudar no curso técnico em hospedagem, por exemplo. Então, a partir de 16 anos, é possível que o hotel contrate um jovem que vai estar estudando no Senac o curso técnico em hospedagem.
Isso alinhado ao seu fazer profissional é muito bacana. Então a gente está com inscrições abertas para esse programa também de aprendizagem técnica em hospedagem, e uma super novidade é o aprendizagem técnica em serviços de restaurante e bar. Então as cadeias de restaurantes estão brilhando os olhos para esse lado, os hotéis também, porque a gente está qualificando o jovem que vai atuar diretamente em alimentos e bebidas, enquanto tem 1 milhão ali de certificações. Estou aqui na página do Senac Campinas. Para facilitar, se você jogar Senac Campinas no Google, você vai chegar a essa lista. Tem, por exemplo, aqui turmas que iniciam no dia 2 de junho e seguem até o dia 7 de julho de turismo criativo. Às terças-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia. E tem aqui bolsas de estudo, tem opções para quem quiser participar. E eu fiquei curioso com o conceito de turismo criativo. Como é que funciona, Juliana? Sabe aquilo que a gente estava falando antes, da gente se apropriar da nossa cidade? Uhum. Sair do óbvio? É isso. E além da Lagoa do Taquaral e da Torre do Castelo. Que já são super legais, mas tem tanta coisa. Aqueles nichos específicos. Veja a quantidade de cafeterias que tem nessa cidade. A gente está vivendo um boom das cafeterias. A gente precisa olhar para isso. E as cervejas? Campinas tem um polo cervejeiro, gente. São cerca de 40 cervejarias aqui na nossa região, com propósito, com associação, com um monte de coisa legal. Então, o turismo criativo é uma provocação para a gente ir além e achar tudo isso de legal que tem por aqui. Eu tenho uma competência aqui muito interessante, que é a questão de precificar, como precificar produtos e serviços turísticos. Isso é um baita desafio. Super! E precisa ter técnica, né? Então, convido todo mundo que quiser conhecer sobre isso para ir lá, porque não é assim, né? Para onde o vento levar, eu vou. Existe uma tendência de precificação? Existe toda uma estratégia, né? Mas eu acho que a gente precisa também estar dentro do que a concorrência traz. A gente tem que ser muito assertivo. E também a precificação ajuda a estimular para onde que a gente quer impulsionar os negócios, né? E se você quiser conhecer um pouco mais, além da página... A página do Senac é sp.senac.br, mas o caminho mais fácil, joga Senac Campinas no Google que você vai chegar à página da unidade aqui da cidade, ou pode ir pessoalmente na Rua Sacramento, número 490, no centro de Campinas. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, para você que não consegue ir durante a semana, o Senac também está aberto das 8 da manhã ao meio-dia. E ali você tem o e-mail, tem também as formas de se comunicar e conhecer um pouco mais sobre as bolsas de estudos, sobre cursos gratuitos e sobre as turmas que em breve vão começar voltadas também ao turismo. E nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, na edição desta terça-feira, com a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas. Juliana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Que seja um sucesso cada novo curso do Senac e que o turismo de Campinas possa ganhar grandes profissionais qualificados para essa área importante para a nossa economia. Muito obrigada, Heitor, Nath, foi um prazer. Prazer foi nosso e a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer para você... Hoje nós fomos convidados mais uma vez para participar do programa Bom Dia Ministra. Hoje recebendo a ministra que assume a pasta do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Entre os assuntos, a visita da pasta aqui à cidade de Campinas com prêmios para inovação na área de agricultura familiar. A pessoa que está no campo que conseguiu resolver no seu próprio sítio, na sua própria unidade, um problema que agora pode também ser a solução para mais gente no Brasil. Nós falamos também a respeito do trabalho análogo à escravidão, dos crimes que vêm sendo descobertos aqui no estado de São Paulo e de como o governo federal vem trabalhando com essas famílias vítimas desse cenário. Em instantes, esses e outros assuntos a gente traz para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Começou ontem a nova etapa do Desenrola Brasil, o programa que permite o uso do FGTS para ajudar no pagamento de dívidas. A medida tem como objetivo facilitar a vida de quem está endividado e busca regularizar a situação financeira. Com a nova regra, os trabalhadores poderão utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia para negociar débitos com bancos e outras instituições. A nova modalidade permitirá o uso de até 20% do saldo do Fundo de Garantia ou até R$1.000, prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. A expectativa do governo é movimentar até R$8 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa. Vale lembrar que o Desenrola Brasil pode ajudar milhares de brasileiros a limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. Mais informações sobre o programa você encontra no site caixa.gov.br/desenrola. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Estreia hoje, 10h30 da noite, na Band. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 55 minutos. Daqui a pouquinho a gente traz as participações aqui dos nossos ouvintes, mas não perdendo o gancho, a mensagem do Marco Bedin. Ele conta que fez no Senac um curso de logística muito bom, recomendo. Eu ouço desde criança que... Vou compartilhar aqui, viu, seu Adilson Freto, que está acompanhando o Manhã Bandeirantes lá de Jundiaí. Ele foi da primeira turma do curso de rádio do Senac Campinas, ao lado de Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, vulgo Tigrão, João Carlos de Freitas, Oswaldo Luiz, Milton Leite, Cassiano da Silva, tinha toda essa turma no Senac Campinas. E, enfim, formou muita gente, continua formando também no curso de rádio. Acho que tem ainda o curso de rádio, né? Edson Freitas fez o curso de rádio do Senac aqui. 96, 97, entrega a idade. Nossa, faz um tempinho, hein? Nath Luquez não era nem projeto ainda nessa época. Não. Eu tava com 7 anos de idade e Edson já tava... Faz um tempinho, isso aí. Muito legal, muito legal. Não vamos fazer a conta que senão assusta um pouquinho, né? Mas o Senac tem essa tradição também na formação de bons comunicadores e um trabalho que continua também numa era em que o rádio precisa cada vez mais de vozes. Aliás, final de semana, Nath Luquez, tem um evento que nós estaremos por lá também, no Largo do Rosário. E eu quero fazer esse convite para você que é apaixonado por rádio e televisão, ouvinte que gosta da profissão, você que gosta de conhecer um pouco dos bastidores do rádio. Esse final de semana vai acontecer o Festival do Rádio e da Televisão Paulista. Teve uma edição em São Paulo, que foi um sucesso absoluto, e agora chega a Campinas, sábado agora, dia 30 de maio, no Largo do Rosário. Conta um pouquinho mais pra gente do que vai ter por lá, além da sua presença, Natália. Da sua ilustre presença também, das 10 horas da manhã, então, até as 7h30 da noite, segue aí este evento promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão aqui do Estado de São Paulo, a AESP, e a proposta é oferecer mesmo ao público um espaço de convivência, de lazer e acesso a serviços reunindo cultura, entretenimento e oportunidades em um mesmo local. A iniciativa, então, integra aí as comemorações pelos 91 anos da AESP. Vão ter shows e apresentações culturais no palco, exposição sobre a cultura do rádio e da televisão paulista, espaço kids com atividades recreativas, então, para toda a família, praça de alimentação com feirantes da economia solidária, áreas de serviços, incluindo a carreta do Poupa Tempo e ativações interativas, e já temos algumas atrações. Tem Catinguelê e Exalta Samba. O coração pagodeiro deste comunicador está feliz para cantar um Lua Vai iluminar os pensamentos dela com o Catinguelê
Catinguelê para cantar os sucessos do Exalta Samba. Exalta. Mas tem Sampa Crio, que é outro fenômeno também. Ó, tem comemoração aqui no estúdio com Sampa Crio. Rafaela Carre, tem Tuta Guedes, Sami Rico. Sami Rico tá direto por aqui, né? Sami Rico pra quem gosta de uns modão, Sami o Rico não é à toa, né? Não, ele é filho do Zé Rico, do da José dupla Rico com o milionário. Contra, sem inverter a dupla. Milionário José Rico. O importante é que o Sami canta e canta muito. José Rico. Não sei quem ficou rico primeiro, mas a ordem é Milionário e José Rico. Luiz Miguel e Daniel, também com música sertaneja. E tem atração infantil? Tem atração infantil, presença do personagem Bozo e o musical do Pica-Pau, comandado pelo Liminha. Liminha é aquele senhor de 70 anos que se veste como uma criança dos anos 80, que diverte os auditórios nos programas do SBT. E o Bozo é o Bozo mesmo. Eu acho que é o Bozo mesmo. Alô, criançada, o Bozo chegou? Que é o Bozo mesmo. Rapaz, eu vou levar uma pessoa que tem medo de palhaço, quero só ver esse encontro. Nossa, vai sair correndo. Vai ser demais, vai ser divertido e você... é o Bozo. Não sabemos. Vamos. Não sabemos qual é o Bozo. Vamos descobrir, mas é o Bozo, é o autêntico, original. Você não perde também aquela mística de saber que o Bozo tem vida própria. Bozo? Aliás, assistiu o Bingo? Assisti. O Rei da Televisão? Muito bom, História excelente. que conta os bastidores do primeiro Bozo, Elindo Barreto, numa das melhores... Para mim, é a melhor interpretação da vida do Vladimir Brista. Excelente. Gosto muito dos dois filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, tá? Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. Mas pra mim o melhor filme dos últimos anos brasileiros se chama Bingo, o Rei das Manhãs. É um filmaço gigantesco. Foi o filme indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar Internacional, mas a gente não estava tão em alta naquele momento, não estava tão hypado. Mas é bom demais, vale a pena assistir, viu? Então, sábado, a partir das 10 horas da manhã, já estaremos lá cedinho, né, dona Natália? Sim, 10 da manhã. Já para abrir a festa. Largo do Rosário, em frente ao Palácio da Cidade. Então, aqui, ó, tá dizendo que o evento terá programação no Largo do Rosário e na Praça Guilherme de Almeida. Então, em frente ao Palácio da Cidade e também no Largo do Rosário, um grande evento, uma grande festa organizada pela AESP. São os 90 anos da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. E você é convidado. Você ouvinte da Bandeirantes, você que gosta do rádio, gosta da televisão, gosta dos bastidores da comunicação, você é mais do que convidado. E você que gosta de uma boa música também. Tem algum BO para resolver no Poupa Tempo? Passa por lá, já aproveita, já resolve tudo que você precisar. Tem praça de alimentação, então já almoça por lá, já fica lá o dia inteiro e tomara que a gente se encontre também nesta festa que vai ser um sucesso no próximo sábado no Largo do Rosário. Agora, Nath Luquezzi, tem informação também a respeito de um outro assunto que a gente vai trazer para você, que quem busca serviços gratuitos na região do bairro Vida Nova tem um programa chegando nesta semana e que começa a partir de amanhã. Na verdade, são algumas ações. Uma delas é o chamado Castramóvel, certo? Isso mesmo, é o programa Chega Junto que traz aí o Castramóvel, que estará instalado no Centro de Integração da Cidadania ali do Vida Nova até domingo. Então, a partir de amanhã, segue até domingo, dia 31 de maio, com mais de 1.000 vagas gratuitas para castração e microchipagem de cães e gatos ali na região do Vida Nova. No sábado, dia 30, o mesmo local ali vai receber o lançamento do Chega Junto, programa da Prefeitura que reúne serviços de saúde, assistência social, emprego e cidadania, tudo ali nessa mesma manhã. Então, dia 30, sábado agora. O atendimento começa às 8 da manhã, segue até meio-dia e tem uma cerimônia ali de abertura por volta das 9 horas. Além da castração, todos os animais atendidos recebem o microchip de identificação e o dispositivo é implantado sob a pele, armazena informações como a raça, idade, histórico de vacinação e dados do responsável. Isso facilita muito a localização do animal em caso de perda. Podem ser castrados, então, cães e gatos com idade entre 6 meses e 8 anos, e gatos devem ser levados em caixas de transporte individuais. Os cães podem estar com coleira e guia, e o tutor pode inscrever quantos animais quiser. Já temos aqui o Edmilson falando que passará no evento para nos conhecer pessoalmente nesta feira do rádio. Estaremos lá a partir das 10 da manhã, Edmilson. Vai ser um prazer dar um abraço no amigo, ouvinte de todas as manhãs, nosso parceiro, colega também, que ajuda a fazer o Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã já estaremos por lá. Depois, 1 da tarde, este locutor que vos fala vai procurar um bar para assistir a final da Champions League. Depois eu volto pro evento, porque ninguém é de ferro e eu quero ver o Catinguelê. Mas é que 1 da tarde tem a final da Champions League. Podia ser mais tarde esse jogo também, né, dona UEFA? Mas tudo bem. Todo ano é 4 horas da tarde. Agora, esse ano que tem compromisso, vai ser 1 hora da tarde. Mas estaremos por lá. Vai ser demais. Eu tô ansioso para encontrar os amigos e encontrar o Edmilson também neste evento. O Marco Bedin também falou que vai lá com a esposa, hein? Quero a família amanhã, Bandeirantes presente. Vamos fazer uma fotona assim com todo mundo, juntar na mesma foto o pessoal que costuma trocar farpas aqui. Vai ser legal, vai ser divertido. Pra gente entender que esse é um espaço democrático e que é o carinho da gente também para nossos ouvintes. Vai ser bom ter essa troca de experiência. A gente vai cantar um samba, vai se divertir. Só não vamos falar de política. O que, você tá louca? Não canto nem karaokê. Não, karaokê você canta. Não precisa espalhar. 11h04. Vamos voltar com os nossos assuntos aqui, porque hoje o Manhã Bandeirantes, a Bandeirantes Campinas, foi convidada a participar do programa Bom Dia Ministra, organizado pela EBC, pelo governo federal, que é uma coletiva de imprensa com rádios de todo o Brasil. E hoje nós conversamos com a ministra Fernanda Machiavelli. Ela é da pasta do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ministra que assume a pasta, antes tendo como titular Paulo Teixeira, ministro que deixa o cargo para concorrer a deputado federal. Ele foi eleito deputado federal em 2022 pelo estado de São Paulo e depois foi colocado pelo presidente Lula na pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ontem foi o Dia da Trabalhadora Rural. Esse foi um dos temas dessa entrevista, conduzida pela jornalista Karine Mello, direto de Brasília, e nós tivemos oportunidade de falar com a ministra sobre 2 temas. O primeiro deles, uma visita que ela e o anterior titular da pasta, ministro Paulo Teixeira, fizeram a Campinas recentemente, mês de março, e sobre as inovações que Campinas apresenta para o Ministério. E ainda sobre o trabalho análogo à escravidão, que não é a fiscalização 100% de responsabilidade da pasta dela, mas como é o acolhimento a essa vítima em casos que estão cada vez mais comuns no estado de São Paulo. A gente traz um trecho dessa entrevista a partir de agora para você, ouvinte da Bandeirantes. Mulheres rurais, elas têm um papel fundamental na produção de alimentos, assim como na reprodução da vida, né? Na segurança alimentar e nutricional. Então, as mulheres rurais hoje elas desempenham um papel muito maior na produção de alimentos, na gestão das propriedades, na gestão, na participação nas associações, nas cooperativas, estão à frente dos sindicatos rurais e estão trabalhando, liderando a produção agrícola no nosso país. Na agricultura familiar não é diferente, quando você vê a diversidade da nossa alimentação, boa parte dos produtos da nossa alimentação também são produzidos por mulheres rurais em grupos produtivos, associações cooperativas, e eles chegam, são esses alimentos que têm nutrido as nossas famílias. A gente tem noção de quantas mulheres são, ministra? Nós temos um cadastro da agricultura familiar. Esse cadastro, hoje, ele já tem 4 milhões de famílias. Entre elas, mais de 2,5 milhões são mulheres. Então, nós temos por cada CAF, né, cada cadastro, ele tem os membros da família. Então, nós podemos dizer hoje que tem mais de 2,5 milhões de mulheres que estão na agricultura familiar cadastradas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O que a mulher trouxe de diferente para a agricultura familiar? As mulheres, elas se concentram na produção dos alimentos. Enquanto nós temos, muitas vezes, a produção dos grãos, da commodity, mais concentrada na gestão tradicional da unidade familiar, as mulheres, elas se dedicam especialmente para a produção dos alimentos diversificados. Nós estamos fazendo essa experiência, por exemplo, com os quintais produtivos, um programa que veio por demanda das mulheres rurais. 100 mil mulheres marcharam durante a Marcha das Margaridas para Brasília, reivindicando esse programa. Um programa de apoio à produção de alimentos feito pelas mulheres. São áreas de 1, 2, 3 hectares em volta da propriedade, em que se produz fruticultura, hortaliças, cria-se pequenos animais, cria-se, cabras, galinhas, porcos, ovelhas e, além disso, faz o cultivo das plantas medicinais. Essa produção muito diversificada dos quintais normalmente é conduzida pelas mulheres rurais, que têm atividades
concomitantes. Então, o cuidado com a produção, o cuidado com a casa, o cuidado com a família, com as crianças, acontecem em jornadas praticamente simultâneas, que se atravessam. Por isso que o quintal produtivo ele tem esse papel tão importante para a produção das mulheres. É como elas geram um alimento que vai para a família, mas que gera também uma renda complementar para que elas possam justamente viver com mais qualidade de vida. Sem dúvida. Vamos começar a viajar o país? Sem dúvida, vamos lá. Então vamos embora, vamos direto para Campinas. Vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo já está prontinho lá para conversar com a gente. Oi, Heitor, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia, ministra, a todos que nos acompanham. Ministra, a senhora esteve recentemente aqui em Campinas na Feira Nacional de Máquinas e Tecnologia para a Agricultura Familiar. E entre os lançamentos, entre os eventos, teve o primeiro concurso nacional de inventos de máquinas e equipamentos. Foram premiadas 20 soluções desenvolvidas por agricultores familiares, pesquisadores e empresas. Gostaria que a senhora destacasse o que mais chamou a atenção da senhora, do Ministério, e de que maneira esses inventos, essas invenções, criadas por quem está no dia a dia no campo, podem ser adotadas também pelo Ministério e chegar a mais famílias do Brasil. Heitor, excelente pergunta. De fato, nós promovemos essa primeira feira de máquinas, implementos agrícolas e tecnologias para a agricultura familiar em Campinas. E essa feira nos permitiu, dar visibilidade para essas máquinas adaptadas à realidade da agricultura familiar. A gente está falando de pequenos tratores com implementos totalmente desenhados para lidar com as culturas e os biomas diversos em que a agricultura familiar está presente. Só para você ter uma ideia, no nosso programa que financia maquinários, que é o Mais Alimentos, nós já financiamos até agora 68 mil tratores, 178 mil implementos agrícolas, foram mais de 34 bilhões de reais que foram financiados por agricultores familiares para a compra de máquinas e equipamentos. Porque ainda a mecanização e a tecnificação na agricultura familiar são desafios. Com esse esforço todo, nós chegamos agora em 47% das propriedades da agricultura familiar com tecnificação, uma meta daquele programa Nova Indústria Brasil, um programa que é conduzido pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. E estamos avançando. E lá nós fizemos esse grande momento que foi o concurso de inventores, um concurso que nós premiamos agricultores que inventam engenhocas, inventos para resolver os seus próprios problemas na produção. Premiamos também empresários e pesquisadores das universidades. E ali a gente viu a diversidade das criações dos próprios agricultores para resolver os seus desafios, que vai desde o desenvolvimento de tecnologias para a produção agroecológica, pequenos rolos faca, que são rolos específicos para não cortar a vegetação, a cultura que está em curso, mas simplesmente acamá-la, como a gente fala, que é, por exemplo, deixar ela ainda viva, mas com espaço para fazer o plantio sobre ela. Vimos inventos para fazer um envasamento de mel, que é um trabalho enorme para se fazer manualmente, então um invento para fazer esse envasamento rapidamente. Nós vimos uma diversidade de criações pensando nos desafios da produção agrícola, da agricultura familiar. E essa prática foi tão bem sucedida que a gente pretende fazer uma segunda edição, valorizando os agricultores, as agricultoras que criam soluções para a resolução dos seus problemas. Ministra, o Estado de São Paulo vem batendo recorde de casos de trabalho análogo à escravidão. Essa semana mesmo, 30 trabalhadores rurais foram resgatados de uma fazenda aqui no interior paulista que produz cana-de-açúcar. Gostaria de saber da senhora, uma vez constatado o crime, uma vez acolhidas essas famílias, esses trabalhadores, o que é feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar? Que caminho é oferecido para esse trabalhador e como a senhora acompanha essas fiscalizações que acontecem no Brasil? Heitor, essa é uma pauta que é acompanhada especialmente pelo Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério do Trabalho. Nós, quando temos uma área, por exemplo, que foi identificado trabalho análogo à escravidão, nós, no INCRA, podemos inclusive desapropriar essa área e destiná-la para a reforma agrária. E aí sim, os trabalhadores que estavam lá podem eventualmente serem beneficiários do processo de desapropriação daquela área. Os trabalhadores que são vítimas, né, desse processo de exploração, eles justamente têm toda uma assistência que é prestada por outras pastas e eles podem vir a se tornar
público da reforma agrária, ou seja, eles passam a ser registrados e viram candidatos a receberem um lote de terra e passarem a ser público do nosso Programa Nacional de Reforma Agrária. Essa ministra Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Governo Federal. Contextualizando para você, ouvinte da Bandeirantes, Nath Luquezzi, conte a respeito desse flagrante que aconteceu esta semana aqui no interior de São Paulo de trabalho análogo à escravidão. Foram 35 trabalhadores, aí o Ministério Público resgatou esses 35 trabalhadores durante a operação de fiscalização realizada em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União. Esses trabalhadores que atuavam no corte de cana-de-açúcar foram encontrados em condições análogas à escravidão em uma fazenda no município de Gabriel Monteiro, no interior de São Paulo. É perto de Araçatuba. De acordo com as informações da equipe de auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui de São Paulo, entre os resgatados havia um adolescente de 17 anos, situação considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Os trabalhadores não possuíam carteira de trabalho assinada e, por isso, estavam sem acesso aos direitos básicos, como, por exemplo, férias, o 13º e outros benefícios previdenciários. Segundo a fiscalização, o recrutamento era feito por um empreiteiro contratado pelo próprio dono da fazenda. Os trabalhadores eram aliciados em estados do Nordeste e em municípios do interior paulista, com promessas de um registro formal, alojamento adequado e cumprimento das normas trabalhistas, o que não se confirmou. Os trabalhadores realizavam os cortes manuais da cana utilizando facões, permanecendo em pé durante toda a jornada sob intensa exposição ao sol e à chuva. A jornada ocorria de segunda a domingo sem nenhum descanso semanal. Nenhum equipamento de proteção individual era fornecido, como luvas, botas, caneleiras, nem itens de proteção contra a exposição solar, como, por exemplo, chapéu ou um simples protetor solar. O transporte até a frente de trabalho era realizado em um ônibus sem autorização para transporte de trabalhadores e em condições inadequadas, além dos alojamentos precários, e as providências adotadas já foram tomadas. Você lembra que ontem a gente falou de um ranking que mostra as melhores cidades em qualidade de vida do Brasil para se morar? Gabriel Monteiro estava em 8º nessa lista. É uma cidade com 2.800 habitantes e superou grandes municípios, inclusive na região, Araçatuba, São José do Rio Preto, uma cidade de 2.800 habitantes. Aí se você pega aqui o índice, a pesquisa usa o Índice de Progresso Social. Foi o Instituto Amazon quem fez esse levantamento. Gabriel Monteiro obteve nota geral de 71,6, numa escala que vai de 0 a 100. Levantamento em parceria com organizações como a Fundação Avina, Amazônia 2030, piriri pororó. E aí, em Gabriel Monteiro, o melhor desempenho apareceu justamente na dimensão de necessidades humanas básicas. O índice mostra que 87,97 pontos no ranking de qualidade de vida, porque atende às necessidades básicas dos seus moradores. Fala isso para os 35 que foram resgatados em situação análoga à escravidão, que não estavam no registro, que não entram na conta oficial. É muito relativo esse tipo de levantamento. Parabéns para quem está num índice alto, mas na mesma cidade você vai ter gente que vive o melhor Brasil e que vive um inferno. Depende de como é a presença do Estado naquele local, de como são as políticas públicas, de como são os direitos humanos respeitados ou não. Então não dá para dizer que esta cidade ela é maravilhosa, essa cidade é um lixo. Dentro da mesma cidade você tem diferentes municípios. Campinas é a maior prova disso. Até hoje existe uma Campinas da Anhanguera para cá e outra da Anhanguera para lá. 11h17, um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes, que fala com todas as Campinas na Bandeirantes Campinas. E a gente vai trazer a sua participação aqui na edição de hoje na nossa RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
O consultório veterinário móvel de Campinas começou com os atendimentos ontem, na Vila Esperança. O serviço oferece atendimento gratuito para cães e gatos, com consultas, orientações e cuidados básicos para os animais. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços veterinários, principalmente para famílias que têm dificuldade em pagar consultas particulares. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada e a orientação é que os tutores levem documentos pessoais e informações do pet. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h19. Sabe o WhatsApp de cabeça, Nath Luquez? Agora peguei no pulo, hein? 971021493. Eu colei, DDD 19. A gente vai fingir que não tem um monitor com esse número na sua frente. Eu não sei, de cor. 971021493 é o seu canal de comunicação para sua mensagem de texto e de áudio que a gente começa a compartilhar com você a partir de agora. Bom dia, pessoal da Band. Bom dia. Bom dia. Ouvindo vocês falarem que foi mais um caso de trabalho escravo na região, né? Uhum. E tem mais um aí em Campinas, hein? Na Ponte Preta. O pessoal tá trabalhando lá faz 1 ano. É verdade. E não recebe salário. Isso é trabalho escravo, hein? E não tá errada a visão do Alexandre, não, nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. É porque no futebol a gente relativiza demais atraso de salário, condições degradantes de profissional, mas são profissionais de futebol. São trabalhadores que precisam ter o respeito. E o que está acontecendo na Ponte Preta, eu acompanho futebol desde que eu nasci, eu trabalho com futebol desde que eu tenho 15 anos de idade. Hoje eu tô com 36. Faz tempo. Não precisa completar o comentário. Eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo na Ponte Preta. Absolutamente nada parecido. João Brigatti vira público falar que está 11 meses sem receber salário. Jogadores que descobrem coisas nos bastidores, diretoria fazendo festa, churrasco com o time na zona de rebaixamento. É uma falta de respeito com o profissional, com o torcedor, e todo jogador da Ponte Preta que entrar na justiça, ele tá coberto de razão. Dentro de campo, esses caras estão se esforçando muito mais do que deveriam até. Em respeito à camisa que eles vestem, em respeito ao torcedor que paga ingresso. Mas imagine você ficar 5, 6 meses sem receber salário, você pega suas coisas e você vai embora. Você simplesmente some e tem todo o direito de fazer isso. Mas no futebol parece que o jogador tem que aceitar esses absurdos. Não tem. O jogador de futebol, em geral, ele... por muito tempo, ele engoliu esse sapo. Mas hoje em dia a sociedade entendeu que ele não tem que engolir. Tem muito jogador mimado? Lógico que tem. Mas não é o caso da Ponte Preta, não. Os caras estão ralando, abriram 2-0 contra o CRB, mostraram que bola eles têm. Aí depois, né, o CRB começou a apertar e os problemas apareceram também extracampo com um time que não treina, que não se concentra. A hora que o físico precisou entrar em campo, não tô nem dizendo que os jogadores deram relaxo, não. Mas quando precisou do trabalho físico, o trabalho físico não existe. Não tem treino, não tem concentração. É o pacote completo de uma administração vergonhosa que a Ponte Preta tem. 11h22, mais mensagem de áudio do nosso ouvinte. Um ótimo dia, Heitor, Bom Nath. dia. Bom dia. A dupla Ligeirinho e Super Mouse da Rádio Bandeirantes. Eu queria aí só dar uma requintada numa notícia que eu não tive tempo de comentar a respeito aí da votação que teve no Congresso para o impedimento ali de que o IBAMA utilizasse recursos tecnológicos, né, para fazer a fiscalização ali do desmatamento, né, colocando ali os profissionais em confronto, em contato, para que eles vão em campo ali, tem contato, em confronto com os grileiros, né, que a gente sabe é o histórico ali de violência que existe, né.
Então, gente, a gente tem que sair um pouco, né, eu convoco aí os ouvintes para sair um pouco aí desse campo da polarização, e eu até entendo as razões que existem, essa polarização, e são razões, assim, até que são razoáveis, mas para ver, assim, quais são os partidos que votam um projeto desse, que está contra aí, não só o povo, mas contra a humanidade, né, a serviço, assim, de interesses econômicos, a serviço de lobbies, né, então, assim... eu entendo assim, a polarização que existe por conta de questão de corrupção que realmente existiu, mas uma vez eu escutei assim, de um senhor num programa Provocações do Abu Janra, uma opinião, assim, uma pessoa do povo que deu a opinião mais sensata que eu já ouvi até hoje a respeito assim, de governo, que faz a gente enxergar assim, sem ser muito... sem muito torcida uniformizada, né? Ele falou o seguinte, que o que a gente tem que analisar, que a política é um banquete dos poderosos. O que a gente tem que analisar, quais são aqueles que deixam cair mais migalhas para o povo. Infelizmente, a realidade é essa. Então, é isso que a gente tem que analisar. Um abraço a vocês e ao Erivelton. E se tem uma coisa que o caso Banco Master vem para mostrar, justamente isso que o Erivelton está falando, é que dinheiro não tem ideologia política, não. O dinheiro ele vai estar junto com o poder, independente de quem assumir no dia 1º de janeiro de 2027. Mais uma mensagem, dá tempo da participação do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, amigo Heitor Fredo, é muito bom poder falar com você novamente. Tava sumido, hein? Tava aí esses dias começando a produzir jingles de alguns candidatos, né? Esse ano aí a coisa promete, graças a meu bom Deus, o nosso trabalho é reconhecido por alguns, né? Que bom, que bom. Mas eu gostaria de falar, primeiramente, que não adianta, sobre a Ponte Preta, que não adianta vir João Brigatti, não adianta vir Tele Santana, não adianta vir Pepe Guardiola, se não pagar os salários e colocar a casa em dia, vai cair. Isso é simples, prático e objetivo. E pagando, sem contratações, não vai adiantar nada. Mas, rapidinho, passando sobre a escala 6x1, Heitor Fredo, só para falar sobre a pontualidade do prazo. Eu acho que um prazo para efetivamente as empresas poderem se organizar, fazer as coisas de uma maneira correta, não é uma paridade de 1 ano, mas a partir de 1º de janeiro, né? A partir de 1º de janeiro, as empresas se programam para 2027. Aí seria uma coisa, não é tanto tempo como querem, não é tão rápido como o governo quer agora. Mas eu acho que 1º de janeiro, entrar a nova escala, seria um processo um pouco mais ideal. E um pitaquinho só naquela declaração do Luciano Huck, eu concordo plenamente que esse governo atual, principalmente, você entra no Bolsa Família, mas não é incentivado a sair. Com essa posição dele eu concordo. Um grande abraço a todos, DJ Alê. São duas situações que as duas me chamam a atenção pelo mesmo motivo. Tanto o Luciano Huck quanto os deputados que agora não sabem para que lado correm na PEC, mostram que a gente tem formadores de opinião, comunicadores, deputados, senadores, políticos em geral que não bancam o que pensam. Porque o Luciano Huck depois falou, não, a frase foi tirada de contexto. Como tirada de contexto? A entrevista foi na íntegra. Então, quando ele critica o Bolsa Família e percebe que ele vai receber ataque por isso, vem o famoso, não foi bem assim, não é bem isso que eu quis dizer. Os deputados que estão agora se sentindo pressionados na PEC 6x1, estão pressionados por quê? Porque a PEC ela é popular e esse deputado ele não quer perder o voto daquilo que ele prometeu, ele não quer desagradar o eleitor, mas por outro lado ele discorda da PEC. Então banca que discorda da PEC. Tem argumentos para você criticar o Bolsa Família, existem argumentos para você criticar a PEC da 6x1, então banca quem você é. Aí isso me irrita quando eu ouço alguém falando, inclusive quando é colega. Ah, mas colocar a pauta agora cria uma pressão sobre os deputados. O deputado tem que estar pressionado desde o primeiro dia em que ele foi eleito. Porque se não pressionar esses caras, eles não fazem nada. Acha que é contrário à escala 6x1? Perfeito. Vai lá, defende que você é contra, banca quem você é e vai pedir voto pro seu eleitor justificando que você votou contra. Mas não, quer ficar de bem com todo mundo? Aí fica esse circo que a gente está acompanhando esse tempo todo. Quanto à Ponte Preta, informação do portal Carlos Batista,
de que Humberto Louser, ex-técnico do Guarani, ex-técnico do Paulista de Jundiaí, foi o nome forte, mas recusou a proposta. E Gilson Kleina recebe sondagem. Podia ser uma notícia de 2020, 2012, 2015, mas é notícia de 2026. Gilson Kleina, que está livre no mercado depois da passagem por Boa Vista do Rio de Janeiro e Itabaiana de Sergipe, passa a ser a bola da vez para assumir a Ponte Preta. Quer ser técnica da Ponte, Nath Luquezzi? Não, tô fora. O desafio é grande, Deve ser desafiador. A responsabilidade é enorme, mas não tem salário. 11h28, 1h30 da tarde, tem Band Mulher. Tem. E você vai trazer quais atrações hoje na tela da Band? Hoje nós vamos fazer um mexidão sobre podologia. Então, cuidados com os pés, com as unhas dos pés, as doenças, higiene, enfim, tudo isso. Vamos falar também sobre um momento muito difícil, que é o momento da perda, como passar por isso da melhor maneira possível. E vamos ter receita hoje numa pegada árabe, arroz marroquino. Eu já comi, é bom, hein? É bom? Será que eu vou gostar? Comeu? Nunca vai gostar. comi. Vamos gostar. experimentar hoje. 1h30 da tarde? 1h30 da tarde, então eu espero você. Inclusive, vou atualizar você de todos os babados dos famosos. Agradecendo aqui as mensagens do nosso canal do YouTube, do Ricardo Souza, que está elogiando o Senac, que foi um dos assuntos na edição de hoje. A Cristina Dobrev, que escreve pra gente. Acho que essa mensagem é direcionada para Bandeirantes São Paulo e nós vamos encaminhá-la também. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos.